Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo um itinerário juntos sobre a vida dos santos. Não só falando sobre os dados da vida dele, mas sobretudo falando do testemunho que eles nos trazem. A cada dia fazemos uma experiência nova, olhando, percebendo no traço das características daquele santo, algo que podemos também refletir sobre a nossa vida. E você é o nosso convidado. Se está chegando a primeira vez, se inscreva no canal e participe conosco. Hoje eu quero falar com vocês sobre um padre apostólico. O que é um padre apostólico? É um padre que recebeu o ensinamento diretamente dos apóstolos. Quero falar com vocês sobre São Policarpo de Esmirna, nascido em 69 e que recebeu os ensinamentos através de São João. Este discípulo amado do Senhor foi responsável pela evangelização ali na Grécia e também hoje parte da Turquia. Esmirna hoje é um território turco. Nós encontramos esta igreja presente no livro do Apocalipse. São Policarpo era bispo deste lugar e era um homem extraordinário no sentido da sua santidade e do seu zelo pastoral para com todos, sendo exemplo para aqueles que o seguiam, para aqueles que eram discípulos do Senhor e que viam na vida dele esta vida de santidade. Ele gerou, por exemplo, outros santos, como é Santo Irineu de Lyon. Isso faz a gente perceber o seguinte, que o nosso caminho gera frutos de santidade em outros. Também aquilo que nós deixamos de escolher acaba interferindo nos gestos de busca, de escolha por Deus na vida dos outros, porque o testemunho ele se torna muito forte. Ele, pouco antes de ser martirizado, foi avisado em sonho de que seria realmente colocado diante das chamas e seria assim martirizado. Pois é, não durou muito para que isso pudesse se tornar realmente concreto. Aos 82 anos foi levado diante dos governadores para que pudesse renunciar à sua fé. E ele testemunhou, sendo que Cristo, ao longo dos meus 82 anos, sempre me fez o bem, como poderia eu renunciá-lo? Como poderia eu dizer que não sou cristão? Diante disso, não houve outro caminho a não ser a condenação daquele homem que serviria como exemplo, afinal de contas já era um ancião e poderia realmente acabar esvaziando, esfriando a fé dos outros. Mas não encontraram nele ocasião para que pudesse renunciar. Foi condenado ao fogo. Mas o que aconteceu? Quando foram pregar ele no madeiro, onde ele poderia ficar ali imóvel, e os carrascos faziam isso justamente porque ser consumido por fogo agitava as pessoas e era necessário então prendê-las. Eles pegavam e pregavam as pessoas. Bom, ele disse àqueles que estavam querendo pregar, ele disse, olha, aquele que é capaz de me suportar, de me dar auxílio diante do fogo, há de me deixar imóvel diante dele. E aí os algozes aceitaram, afinal o sofrimento era melhor ainda, quanto mais sofresse, mais esperneasse, mais show fizesse, mais espetáculo dasse, mais ia inibir as pessoas a buscarem o cristianismo. Amarraram ele somente e acenderam a fogueira. E aqueles que estavam lá testemunharam. O fogo não consumia ele diretamente, como que fazia um contorno no seu corpo. E eles falavam que era como que se vissem um ouro ali sendo modelado. E os algozes perceberam que ele não era atingido pelas chamas, que a morte não alcançava através do fogo. Por isso escolheram martirizá-lo com a espada. E depois sim, colocaram fogo no seu corpo. Então ele alcança o martírio através do fogo, mas não diretamente através do fogo, porque Deus o colocou como este ouro, sendo moldado. As pessoas que também testemunharam disseram que saía um odor de santidade. Outros diziam que o cheiro era como pão cozido. Pão nos lembra a Eucaristia, nos lembra o sacrifício, nos lembra uma doação.
total de si que o Senhor nos faz diariamente. Por isso nós podemos pensar sobre esta dimensão da Eucaristia na nossa vida, a dimensão do nosso testemunho, como nós estamos vivendo nosso testemunho diante daqueles que estão nos acompanhando, que sabem que nós vamos na igreja, que nós rezamos o texto, que nós buscamos uma espiritualidade mais concreta. Como é este testemunho? Para que, olhando para nós, possam entender que há um sofrimento na nossa vida, há muitas dificuldades, mas que todas essas dificuldades nos fazem ser como esta pedra preciosa nas mãos de Deus, que Ele está moldando pelo fogo. Por isso, se você quer servir ao Senhor, prepare-te para ser moldado, prepare-te para ser realmente ali, consumido em meio ao fogo. E eu diria que seria esta força e essa graça do Espírito que nos consome para sermos pão cozido, Eucaristia, ação de graças a Deus nas mãos das pessoas que Deus nos entrega a cada dia, sejam os nossos pais, nosso esposo, nossa esposa, seus filhos. Deus está entregando a tua vida para algumas pessoas. Seja pão consumido na vida deles. Que São Policarpo de Esmirna possa nos ajudar neste caminho e que possamos, como ele, sempre escutar a voz dos apóstolos. Que Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.